Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 25/5/2024, estamos aqui mais uma vez no canal Decifra-te ou Devora-te, gravando as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Hoje, no dia 25/5/2024, pelo horário de Brasília, às 20 horas 16 minutos, Júpiter começa a fazer um movimento pelo signo de Gêmeos de um ano, que vai até o dia 9 de junho de 2025. Então, de hoje, 25/5/2024, até o dia 9 de junho de 2025, Júpiter vai estar movimentando pelo signo de Gêmeos, né? Isso a gente chama de trânsito. Então, os planetas, eles ficam um determinado tempo em cada signo. Júpiter fica esse tempo, aproximadamente um ano e pouquinho, em cada signo, né? Saturno, por exemplo, fica 2 anos e meio, aproximadamente, em cada signo. O Sol, a gente sabe que não é planeta, né? Mas a gente coloca como planeta, fica 30 dias em cada signo. A Lua fica 2 dias e meio, aproximadamente, em cada signo, não é? Mercúrio e Marte ficam menos tempo, às vezes eles ficam um tempo longo, 30 dias, 45 dias em cada signo, 20, depende, às vezes pode acontecer de ficar um tempo maior, não é? Urano fica 7 anos em cada signo, Netuno fica 13 a 15 anos em cada signo, Plutão pode ficar até 20 anos em cada signo. Então eles vão fazendo um movimento, porque não para, nada para, está tudo em movimento. Então Júpiter vai ficar jogando essa energia dele, participando com essa energia de Gêmeos, durante um ano, agora, né, de hoje até 9 de junho, em Gêmeos. Então, para quem conhece o mapa, já coloca Júpiter ali em Gêmeos para saber do que vai ser dito aqui, como é que funciona no mapa de cada um. Porque eu estou falando aqui de uma maneira genérica, coletiva, geral, certo? O certo é fazer o mapa para a gente ver em que casa que cai e quais as relações que fazem com os outros planetas dentro do mapa, seja um mapa pessoal, seja um mapa empresarial, seja um mapa de astrologia mundial de algum assunto que está querendo ver, para ver quais as correlações que fazem com os outros planetas nesse mapa específico, certo? Júpiter rege Sagitário e é o corregente de Peixes. Antes do planeta Netuno ser descoberto, Júpiter regia Sagitário e Peixes. Então, com a descoberta de Netuno, Netuno passou a ser o regente de Peixes e Júpiter ficou continuando sendo o regente de Sagitário e corregente de Netuno, ok? Então Júpiter tem muito a ver com a expansão, com a bem-aventurança, com o benéfico, com a sorte de uma maneira geral, com a justiça, com as leis, com as instituições judiciárias e as instituições religiosas. Tem a ver também com as instituições de ensino superior, porque Sagitário faz parte da casa 9. A casa 9 é a casa que está ligado a essas instituições que eu falei aqui também, e também as instituições de ensino superior. Gêmeos, que faz parte da terceira casa no mapa natural, no zodíaco tropical, no mapa tropical natural, faz parte da terceira casa. Então, os primeiros estudos, os irmãos, os vizinhos, os parentes, as comunicações, o comércio, né? Tudo isso tem a ver com Gêmeos, entende? Comunicar, todas as comunicações de uma maneira geral. E o lado não saudável também de Gêmeos, por exemplo, a mentira, o mentiroso, o comerciante que faz o comércio ruim, o comércio enganoso, que vende gato por lebre, que mente para fazer o seu comércio.
mas o comércio de uma maneira geral, o comerciante também é ligado a Gêmeos, certo? E Júpiter, sendo regente de Sagitário, que faz ali parte da nona casa, que faz eixo com a terceira casa, vai estar influenciando e fazendo essa conexão ali também com Sagitário. Então, fazendo esse eixo. Então, quer dizer, o eixo ali vai estar sendo influenciado por essa correspondência Gêmeos-Sagitário. Né? Uma complementação, como se fosse uma oposição, mas também uma complementação. Então, Júpiter em Gêmeos, nessa perspectiva de Sagitário, ele vai estar expandindo, aonde a pessoa tem Gêmeos na casa dela, esses assuntos geminianos, de conversar, de comunicar, de falar, de ler, de escrever, de escutar, a escuta, a fala, certo? Os estudos, os primeiros estudos, os irmãos, os primos, os parentes, os vizinhos, entende? As pequenas viagens, o mundo em volta, as ruas, tudo que cria comunicação. Em Sagitário, as grandes viagens também, né? As aventuras e tudo mais. Então, Júpiter, aí ele promove essa expansão, né? Muitas vezes tem essa perspectiva da sorte, da bem-aventurança, do benéfico, né? Essa coisa do benéfico e do maléfico, né? Realmente, Júpiter mostra aí essa coisa da sorte, da bem-aventurança, mas é bom olhar aí, porque dependendo do aspecto que faz, olha só, Júpiter tem muito a ver com a expansão. Então, dependendo do que a pessoa tem ali, ela tem um planeta ali em Gêmeos, em algum lugar aí no mapa dela, e esse Gêmeos, por exemplo, faz um aspecto de quadratura com algum outro planeta, que é um aspecto de desafio, né? Quadratura é um cotovelo, ó, no V aqui, ó, entende? É um ângulo de 90 graus, é um ângulo de desafio, de dificuldade. Então, Júpiter toca ali aquele planeta que está com esse aspecto de desafio com outro planeta, ele vai expandir isso aí. Então, se a pessoa não está sabendo ou não está entendendo o que é preciso ser feito para dar conta dessa expansão, essa expansão pode se tornar maléfica, porque ela vai para o exagero da história. Júpiter tem essa história do exagero, entende? Sagitário é o centauro, né? Aquele que solta a flecha para ir lá no novo horizonte, no outro horizonte, um novo horizonte, depois o outro horizonte, depois outro horizonte, depois outro horizonte e tudo mais. Mas a pessoa, quando solta essa flecha, ela fica entendendo assim, que ela vai de um ponto até aquele outro ponto, aquele horizonte. No entanto, quando ela chega naquele horizonte, ela está chegando também junto com o ponto de partida desse soltar essa flecha. Por isso que eu gosto de fazer uma analogia também com essa história de soltar a flecha com o bumerangue que é soltado, porque ele vai lá na frente, no horizonte, e vai voltar aqui para o ponto de partida. Então, no chegar naquele horizonte ali, quando a pessoa chega lá, ela encontra com esse ponto de partida. E aí ela vai para um outro horizonte, ela solta outro bumerangue. Então, aí daí vem a aventura, daí vem as buscas dos conhecimentos, abrir os horizontes. E em Gêmeos, Gêmeos é a curiosidade. Gêmeos é o curioso, Gêmeos é o pueril, Gêmeos é o meio que criança adolescente. Entende? Tem um lado criança ali e tem um lado adolescente também, que já está na terceira casa. Já está indo para a quarta casa para pegar um outro ciclo no movimento do mapa. Está indo do primeiro quadrante para o segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Por isso que o mapa tem ali a linha do horizonte, ascendente e descendente, e a linha vertical
do meio do céu para o fundo do céu. Entende? E aí, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, Júpiter vai estar ali fazendo esse eixo com Sagitário na terceira casa, em Gêmeos, certo? Onde vai estar expandindo também a curiosidade daquela casa ali, daqueles assuntos ali. Agora, Júpiter, ele sendo regente de Sagitário, ele dá uma condição para Gêmeos para não ficar nessa só do curioso. Ele está falando assim, olha, desperte a sua curiosidade em função desse assunto, dessa casa específica do mapa em questão, ou da pessoa, ou do país, ou de um estudo de astrologia mundial, desperte a sua curiosidade e faça um estudo verdadeiro. Quer dizer, os livros que você for pegar para fazer esses estudos, que a pessoa for pegar para fazer esses estudos, lê da capa a contracapa, anote os detalhes, anote as sublinhas, sublinhe as palavras, marque os parágrafos, estude. Mas é estudar, não é só ser curioso, não. Então não expanda só a curiosidade. Porque não fica aquele geminiano assim, que conversa tudo, mas sempre de uma maneira rasa. Para ele não ser um geminiano que conversa tudo de uma maneira rasa, ele faz essa conexão com o Sagitário e aí ele completa o estudo. Então, quer dizer, ele cria curiosidade naquele assunto e aí ele estuda aquele assunto a fundo. Então, ele faz o primeiro grau, o segundo grau, faz o estudo acadêmico na universidade, depois ele faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí ele vai depois para uma coisa muito maior, porque ele não fica só no lado acadêmico, aí ele, de repente, de uma certa forma, ele se liberta disso tudo, e com seus próprios conhecimentos ele começa a ter uma visão maior, e a hora que ele filosofa, por exemplo, a regência ali em Sagitário. E aí ele começa a ficar comunicando todos esses conhecimentos, comunicando Gêmeos. E aí quando ele expande, começa a abrir esses conhecimentos, ou por aqui pela internet, ou dando aula, ou fazendo palestras, ou criando grupos de estudos, e abrindo esses conhecimentos, Sagitário, ele começa a desenvolver mais e mais conhecimento, porque o próprio conhecimento de estudar, de falar, de divulgar, de abrir, de conversar com os outros, Gêmeos, falar e escutar, ler e escrever, escreva o outro ler e eu leio o que o outro escreve. Olha a dinâmica que Júpiter dá para uma coisa que era da curiosidade e atingiu um estudo maior. Então ele amplifica, ele expande. Entende? Como é um conhecimento, aí sim entra o benéfico, o lado do benéfico e da bem-aventurança. Como está tendo um conhecimento, esse conhecimento pode colaborar, somar, para naquele caso, aquele exemplo que eu citei, se tem uma quadratura ali, através desse conhecimento a pessoa dá conta dessa quadratura de uma maneira mais saudável, melhor, produtiva, que não atrapalhe tanto, que aquele desafio se torne realmente um caminho de conhecimento e de amadurecimento, de expansão do aprendizado e do conhecimento dessa pessoa. Porque esse eixo Gêmeos, Sagitário, são os eixos dos estudos, dos conhecimentos, os primeiros conhecimentos, os conhecimentos superiores que depois expande. E aí ele filosofa, ele conversa tudo, aí ele começa a querer conhecer tudo. Isso é que a astrologia faz com a gente, por exemplo. A astrologia nos coloca, os astrólogos, para estar ouvindo tudo, para estar falando tudo, para estar estudando tudo. Por isso que a astrologia é esse saber maravilhoso, esse conhecimento maravilhoso que leva para esse saber maravilhoso. Então, o astrólogo
tem toda a sabedoria, o saber, olha, tem muito saber. Agora, não estou falando que ele é mestre, entende? Eu mesmo, nessa encarnação, já vai para 30 anos de estudo de astrologia. Em toda ela eu tenho 80 mil anos de estudo de astrologia e eu não sei nada. É a única coisa que eu sei. Eu sei que eu sou um aprendiz. Isso eu sei. Então, para não falar que eu não sei nada, eu sei isso. Eu sei que eu sou um aprendiz. Porque eu tropeço pra caramba, erro pra caramba, percebo coisas assim que não precisavam ser feitas, ditas, vivenciadas e tudo mais, mas aconteceu. E aí eu tenho que acolher isso para um aprendizado, para minha expansão de conhecimentos. E aí naquela corregência que eu estava colocando, que eu estava falando de Júpiter com peixes, esses conhecimentos que agora ficou muito aqui desse mundo, digamos assim, mundano, no primeiro momento, em peixes eu vou começar a buscar os outros conhecimentos do campo da alma, do espírito, da espiritualidade, de um subjetivo maior ainda, do plano do invisível. Enquanto Júpiter e Sagitário, para mim, desenvolve, tem a energia da expansão de tudo que ele toca, passa e está relacionando, em peixes, para mim, é a conexão com a energia, com a frequência, com a vibração do infinito, do eterno. Peixes, para mim, é o infinito, é o eterno, porque é o espírito é infinito, é eterno. Do momento que o espírito aconteceu, o ser espiritual aconteceu, ele não morre, não tem fim. Ele pode ficar estacionário por X, N tempos, em algum lugar, no seu campo evolutivo, mas ele não acaba. Não tem fim. Ele pode ficar estacionário. Ele pode ficar num determinado ponto ali. Mas ele não tem fim. A condição de eternidade dele está ali. É dessa condição do espírito. Agora, ele pode conectar com esse infinito e no lugar de ficar num eterno estacionário, ele fica num eterno de infinitude, de infinito. E aí esse Júpiter ali, nessa corregência com peixes, dessa curiosidade de Júpiter em Gêmeos, com essa conexão de Sagitário, que Júpiter rege, e com essa conexão de Júpiter corregente de Netuno, de peixes, e Netuno é regente de peixes, então nessa conexão de Júpiter corregente de peixes, esse estudo sai da ampliação e da expansão e vai para o infinito, porque vai entrar nesses estudos do espírito, da espiritualidade, da alma, do espiritual, de uma condição infinita. Então vai começar a entender o campo do invisível, do subjetivo, do que para nós aqui, para a maioria das pessoas, não é visível, não é vista. As pessoas não veem. Por isso que, por exemplo, com Netuno agora em peixes, por exemplo, Netuno rege peixes, né, atualmente. Então ele expandiu demais a força pisciana por esses anos que ele está passando por peixes. E agora está finalizando. Então, assim, para as pessoas com mais sensibilidade, para os médios, aumentou tanto a mediunidade dessas pessoas que eles começaram a perceber coisas, ver coisas que, por conta dessa falta desse conhecimento, eles não entendem. E aí ou eles procuram estudar ou procuram alguém que estuda para dar um esclarecimento para que eles não pirem. Porque com o conhecimento que começou ali na curiosidade de Gêmeos, com a expansão em Sagitário, que vai dar condições para a pessoa entender esses assuntos da alma, do espírito e da espiritualidade, do invisível, do subjetivo, de um outro plano, da eternidade, do infinito. Porque essa condição nossa aqui nesse planeta agora é a condição da matéria, do corpo.
Para quem consegue ver, dependendo da luz, assim, ó, quando põe a mão assim, dá para ver aqui, ó, a energia aqui, ó, entre os dedos aqui, ó. Entende? Que já é desse campo da alma, do espírito, da espiritualidade, do perispírito. E aí a pessoa com esse conhecimento vai tendo um entendimento maior, melhor, e aí ela não pira. E aí ela resolve, ou continua ou não continua, ela tem um livre-arbítrio para isso. Olha aí uma condição de Sagitário e de Júpiter, a liberdade. Mas é a liberdade, não é a libertinagem. O que é a libertinagem? A libertinagem é quando dessa liberdade vem a injustiça, vem a não justiça, vem o exagero, que sai derrubando, atropelando tudo e todos, soltando flecha aonde não é para soltar. Vem as comunicações, ó, Júpiter em Gêmeos, as comunicações injustas, as comunicações mentirosas, as comunicações falsas, a mentira. A mentira é um lado não saudável de Gêmeos. Então, se a pessoa tem essa pegada da mentira, do mentiroso, de ser mentiroso, corre esse risco de expandir as mentiras na vida dela. Mas aí vai cair tanto no exagero que ela vai ser pega várias vezes com a boca na botija. O ladrão é o lado não saudável de Gêmeos. O comerciante ruim é o lado não saudável de Gêmeos. Gêmeos é regido por Mercúrio. Neste momento que Júpiter começa a entrar no signo de Gêmeos e fazer esse movimento de um ano, Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, é regente de Virgem, regente de Gêmeos, que está ligado ao mental, está em Touro. Então as pessoas estão falando assim para os geminianos, por exemplo, preste atenção nos valores do que vai estar sendo expandido na sua vida. Se faz comércio, qual é o valor desse comércio? É comércio saudável? Se a fala é saudável? Se vai querer estudar, os estudos são saudáveis? Se vai fazer viagens, as viagens são saudáveis, tanto as pequenas como as longas viagens? Vai desenvolver um processo com a justiça? É justiça ou é vingança? Mercúrio, regente de Gêmeos em Touro, está pedindo, vai com calma, Touro, para você não desenvolver bobagens, não expandir bobagens, geminiano. Preste atenção nos valores. Vai ganhar o seu dinheiro de maneira saudável, Mercúrio em Touro, por exemplo. E ali, voltando para aqueles assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade, esses conhecimentos vão dar condições da pessoa entender toda essa mediunidade dela, ou essas histórias que ela anda vendo, percebendo pelo olhar, pela visão, pela curiosidade, pelo mental, pela escuta, pela fala, pela escrita, pelo que está escrevendo, melhor. E se ela for buscar alguém para dar uma orientação, para dar uma explicação, buscar quem realmente desenvolve conhecimentos. Se tem um certo conhecimento e se busca desenvolver conhecimentos. Se está desenvolvendo os conhecimentos, se escuta outros para desenvolver conhecimento, se busca mais entendimentos para esses conhecimentos. Porque senão corre o risco de buscar gente que está muito conectada ali em Gêmeos, fingindo saber as coisas, fala as coisas de uma maneira muito superficial, muito rasa, pueril, adolescente. Entende? Não é justo com as coisas, não tem o conhecimento e não dá conta de promover justiça através do conhecimento. E aí vai acabar
não sendo muito saudável para essa pessoa essa busca desses entendimentos, que começa com curiosidade lá em Gêmeos. Eu lembro de uma história de um terapeuta, e aí não vou colocar se é masculino ou feminino, uma pessoa dessa área que tem um conhecimento até legal e que de repente falou assim para mim, olha, ela falando que essa pessoa, que se ela está atendendo alguém e está recebendo ali no caso é pagamento, né? Direitinho, e depois de um processo, e a pessoa, por algum motivo lá na vida dela, não dá conta de continuar com esse pagamento, que ela para o atendimento. E aí eu perguntei assim, me conta uma coisa, você está me falando que de repente você está atendendo a pessoa, porque é um terapeuta, né? A função do terapeuta antes de mais nada, é colaborar com aquela pessoa para que ela entenda o que está acontecendo com ela na vida dela, no mental, no emocional, no material, no subjetivo, no espiritual, no sexual, no tudo. A função do terapeuta é colaborar com a pessoa para esse entendimento, para ela entender o que está acontecendo com a vida dela e ela entender o que está acontecendo. Porque o autoconhecimento não é para colocar ninguém santo, é justamente até para mostrar para a pessoa o cão que ela é, por exemplo. Para ela saber o que ela está fazendo com a vida dela e com os outros que ela anda se relacionando, direta e indiretamente. Então eu perguntei para a pessoa, você me diz uma coisa, então, se a pessoa está num processo ali você está atendendo essa pessoa ali 1 ano, 2 anos, e no segundo ano ali a pessoa tem um problema financeiro, aí você descarta essa pessoa totalmente, ela falou, sim, eu não estou aqui para trabalhar de graça para ninguém. Olha que loucura. Eu falei, tá, tudo bem, você tem a necessidade da matéria, do dinheiro para viver a vida, né? Como eu digo comigo mesmo, eu tenho que comprar sabonete para tomar um banho, para melhorar o cheirinho do corpo aqui, né? Desse corpo, para comprar arroz e feijão, pagar o aluguel, não resta dúvida, nós estamos nesse plano aqui do planeta Terra que está nessa fase ainda da competição, não entrou ainda para a fase da colaboração que vai ser desenvolvido na era de Aquário, no decorrer dos 2.000 anos da era de Aquário, que isso vai ser realmente totalmente desenvolvido. Então, ainda com essa necessidade da matéria e desse mundo ainda competitivo, que fica por muito tempo ainda, eu preciso desenvolver o ganho material para eu dar conta desse sustento material, digamos assim. Mas eu falei, será que não tem jeito de você fazer de uma maneira em que você continue atendendo essa pessoa? Porque às vezes está ali, ó, no processo dela dar um insight na vida dela e você abandona, foi o que ela disse, larga para lá. Então, quer dizer, olha o que essa pessoa está fazendo com o conhecimento dela, com os conhecimentos dela. Está sendo justa? Porque Júpiter, na condição de regente de Sagitário, está pedindo justiça, o justo, ser justo. Justiça nesse sentido, de ser justo. Não é de sair bancando o justiceiro, mas de ser justo com a situação, com a história, com a coisa, com o que está sendo vivido. E na condição de corregente de peixes, mostrando, olha, a vida não é só isso aqui não. Não é só isso. O aqui e agora que o Krishnamurti, por exemplo, fala demais da conta, está mostrando o aqui e agora, mas em função do eterno, da eternidade. Não é só em função desse mundo material, do dinheiro, do corpo físico, do sexo, dos prazeres, do conforto, dessa vivência que não aqui e agora é em função do eterno. A astrologia mostra para a gente, por exemplo, eu estou falando desse 1 ano de Júpiter em Gêmeos, é 1 ano em função do eterno, não é 1 ano em função de 2024 a 2025, ponto, não. É de 2024 a 2025 para o eterno. E aí, olha, Júpiter na condição de corregente de peixes, mostrando esse aqui agora para o eterno. Então, essa pessoa, esse terapeuta, que abandonaria quem ela estava ali atendendo, por conta de não continuar dando conta de fazer o pagamento,
está desenvolvendo uma injustiça com relação aos conhecimentos, aos estudos, que é altamente sagrado. Aí, ó, mostra a história das instituições religiosas, são as instituições. Júpiter, na regência de Sagitário, está mostrando a conexão com as instituições religiosas. Agora, ele na corregência com Netuno, aí ele está mostrando a conexão com a religião na condição de religare com o eterno, com o infinito, com a eternidade, com a existência. E ali, em Peixes, é que tem essa história da fé, porque é confiar, acreditar no que não se está vendo, não está sendo visto pelos olhos sagitarianos. Percebe? Então, assim, Júpiter tem essa condição aí, e em Gêmeos vai despertar muita curiosidade, mas não fica só na curiosidade, não fica só na conversinha, não fica na fofoquinha, não fica nas intrigas, não fica na mentira, não fica na condição de ladrão, de quem rouba, esparramando notícia desnecessária, esparramando conversa que não tem necessidade, esparramando falsidades, mentiras falsas. E aí tem que olhar a casa do mapa. Se você não tem o seu mapa, entre em contato, vamos desenvolver o seu mapa, vamos fazer os estudos, marcar uma consulta. Entende? Para aproveitar melhor esse Júpiter em Gêmeos, que ele vai desenvolver a capacidade de curiosidade para levar conhecimentos maravilhosos que servem para esse plano da Terra material, para todo o sistema solar e para o infinito, na condição de corregente de Peixes. Entende? Então, aproveitar esse momento. E esse Júpiter, nesse momento ali, quando ele entra em conjunção em Gêmeos, ele está fazendo uma conjunção com Vênus, um sextil com Netuno, ó, que ele é corregente, um trígono com Plutão em Aquário, e um momento de bem-aventurança, de benefícios altamente saudáveis, que se conecta com essa expansão do saudável, pode ser muito bom, porque é o ponto zero da história. Esse momento, quando o planeta entra no signo, aquele ponto zero ali, e o momento que ele está saindo do signo, são os momentos mais poderosos dessa história, porque está na pureza da história. Então ele entra no momento inicial e depois no momento que ele está completo para iniciar um outro movimento ali no outro. Por isso que aquele grau 29, o grau anarético, 29º grau, é um grau muito importante, que todos os astrólogos colocam com muito desafio. O desafio aí está assim, se a pessoa dá conta desse desafio, dessa passagem de um momento para o outro, ele entra num campo de evolução, de expansão evolutiva maravilhoso. Por isso que é muito desafiante. Entende? Então aproveitem, sabe? Aproveitem, está fazendo uma conjunção também, esse Júpiter com Urano. Então, promovendo o ser da pessoa com o Sol em Gêmeos, esse Júpiter em Gêmeos, promovendo as mudanças saudáveis a partir da curiosidade para um estudo maior. Os relacionamentos, Vênus rege Touro e rege Libra. Que relacionamentos que a pessoa está buscando com a sua curiosidade neste momento de Júpiter entrando em Gêmeos, fazendo essa conjunção com Vênus. Que relacionamentos que a pessoa está desenvolvendo através da sua curiosidade, por exemplo.
Quando na condição da regente touro, Vênus regente touro, tem valores, os valores são saudáveis, os valores são edificantes, ou é por conta só do dinheiro? No caso da terapeuta lá do exemplo que eu dei. É só por conta do dinheiro, é só por conta dos prazeres, é só por conta do conforto. É justo ter prazer, ter conforto, ter dinheiro, não tem nada de errado com isso. Mas quando está só preso nisso, aí vira o apego, touro, vira o lado de touro não saudável, o apego. E aí na outra parte que Vênus rege, que é Libra, os relacionamentos, é por conta das relações. Que relações? Porque vai estar sempre ligado também aos valores em touro. Mas que relações? Quais os valores dessas relações? São relações por conta de carência? São relações porque não consegue ficar sozinho? Tem gente que não consegue ficar sozinho, não consegue, só entende a solidão, não entende a solitude. E aí precisa desesperadamente estar relacionando, conversando com alguém, tendo alguém, para beber alguma coisa, para comer alguma coisa, para conversar, porque não está dormindo, porque não consegue andar sozinho, porque não consegue estar na casa sozinho, porque não consegue ir daqui e ali sozinho. Ela não consegue ficar em estado de solitude. E aí, solitude é igual solidão. A solidão existe em qualquer lugar. Uma pessoa numa cidade de 30 milhões de habitantes está em solidão naquela cidade, ou ela consegue estar em solitude em qualquer lugar e situação do planeta Terra, do sistema solar, da galáxia, do universo e do multiverso. Solitude. Então, ali nessa conjunção com Vênus, qual a qualidade? Você vai expandir o que nos seus relacionamentos? Essa carência ou a harmonia e o equilíbrio que Vênus com Libra promove? A beleza, a harmonia, a bem-aventurança nesse sentido. Vai promover mudanças saudáveis, porque o Urano ainda está em touro. Através, sabe, desses caminhos, dessas comunicações, desses pequenos caminhos. Porque a história pode acontecer num atravessar de rua. A história pode acontecer na fila do pão. Então, o momento do início do movimento de Júpiter em Gêmeos está sendo um momento benéfico, de bem-aventurança, que se conectado, e se a pessoa se conectar com esse movimento saudável de expansão, super, hiper maravilhoso. O contrário é verdadeiro. Nós estamos no planeta Terra. Dia, noite, alto, baixo, feio, bonito, errado, certo, homem, mulher, rico, pobre, um lado, outro lado. E aí como é que faz para estar saudável? É quando a gente consegue ser. E aí, ó, esses dois lados passam a ser uma coisa só e vai para o da história. A dualidade deixa de existir. É essa história do agora, por exemplo, que Krishnamurti fala. Krishnamurti, quando fala do agora, ele está falando do agora em função do infinito, do eterno. E aí tem que ler os livros dele para perceber todos os detalhes. Porque livro de Krishnamurti você não simplesmente lê, você estuda. Porque ali é um conhecimento do plano altamente superior. É um desenvolvimento, assim, extremamente especial. Tanto é que a base dele é Buda. Né? Mas ele fala de tudo. Busca em Krishnamurti. J. Krishnamurti. Bom, o tempo aqui já se alongou, está indo para 40 minutos. Eu espero ter colaborado aqui, falando dessa passagem, desse momento de início de Júpiter em Gêmeos até o ano que vem, em junho. Espero colaborar, espero somar. Pode fazer um comentário, alguma pergunta, se der eu respondo. Compartilhe esse canal, por favor. Eu sou o Sorrail. Este é o canal Decifra-te ou Devore-te. Gostou? Compartilha, dá o seu positivo, faça sua inscrição. Divulga aí, ó, vamos aproveitar esse Júpiter em Gêmeos para expandir mais ainda o número de inscritos e de compartilhamento desse canal aí, que eu espero muito, 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 está sendo bastante útil
para quem escuta, para quem assiste, para quem fica sabendo dessas informações. Espero mais informações também, tá certo? Na regência de Júpiter com Sagitário, o lado não bom dessa história, em função de Sagitário ali, é porque quer ser o dono da verdade. E isso é que não é bom, porque a verdade não tem dono. A verdade, como diz o próprio Krishnamurti, é uma estrada sem caminho. Olha que legal. Entende? Então, o sagitariano desse plano aqui mundano, por conta dele, na ignorância dele, a ignorância de quem não conhece, entende que precisa ter conhecimento. Porque quem vem em Sagitário vem para estudar, vem para desenvolver estudos, conhecimentos, para daí virar sabedoria. Então, daí ele procura. E aí, quando ele fica só ali naquela conexão ali acadêmica, do mental, por conta do eixo com Gêmeos, e fica no mental por conta de Mercúrio, aí ele se acha o dono da verdade. Ele acha que ele sabe tudo. Ele acha que o que ele fala, a palavra dele é a última, e ele sabe tudo. Por isso, quem tem coisas muito fortes em Sagitário no mapa, por exemplo, tem essa condição de impor, e tem que ser do jeito da pessoa, do jeito que a pessoa quer, do jeito que a pessoa entende, e pronto. Porque ele entende que ele está com a verdade. E não está com a verdade. A verdade é, como o Krishnamurti fala, é uma estrada sem caminho. Então, os vários lugares e caminhos que podem estar essa estrada e esses aprendizados. Então, Júpiter, Zeus, o deus do Olimpo, com ele cabe a condição de desenvolver a atividade do justo, a justiça nesse sentido de ser justo, porque ele tem no sentido de desenvolve esses conhecimentos o tempo todo para estar aprendendo todos os conhecimentos de todos os outros deuses, de todos os outros signos, de tudo. Então, quando é levado para ele uma pendenga, um assunto, alguma coisa para ser desenvolvida, o lado justo em função desse assunto, é dado a ele essa condição por conta do conhecimento que ele tem, da visão que ele tem, do momento e por essa condição de ser corregente de peixe, do que está invisível, mas através desse conhecimento. Então, dali eu fico muito em Gêmeos, nessa condição de aprendiz. Porque aí eu fico me conectando com o Sagitário e vou aprendendo, e ainda não sei nada. 30 anos e tanto de astrologia nessa encarnação, 80 mil anos nela toda, e eu digo para você que eu sou um aprendiz aprendendo. Quer saber o seu mapa? Quer saber como é que tudo acontece no seu mapa? Entre em contato, vamos agendar uma consulta. Tá bom? Muito agradecido mais uma vez. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Que a expansão da sabedoria e da verdade estejam presentes no caminho de todos. Até.